EDM, iluminando a transformação de Moçambique. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos a honra de receber a administradora do Pelouro dos Recursos Humanos da Eletricidade de Moçambique, Yolanda Cintura, para discutir um tema essencial para o sucesso de qualquer empresa: desafios da implantação de uma cultura organizacional e engajamento dos colaboradores. A administradora Yolanda, seja muito bem-vinda. E antes mesmo de começarmos, que mensagem gostaria de deixar para a nossa audiência, os nossos telespectadores e ouvintes? Bom, muito obrigada. Primeiro, realmente gostaria de cumprimentar a todos que nos ouvem neste momento e que nos veem também e agradecer também por esta oportunidade de poder falar sobre a nossa empresa, a nossa organização. Uma mensagem essencial, portanto, seria de continuidade, necessidade de continuidade do trabalho, foco naquilo que é a nossa missão. Portanto, temos a nobre oportunidade de servir a nossa sociedade. Então façamos isso com muito carinho, com muita paixão, com muita responsabilidade. E agora, começando de fato, o que é que significa para a EDM uma cultura empresarial e como é que isto se reflete no cotidiano da empresa? Bom, a cultura empresarial, portanto, esse é um tema fundamental. Qualquer organização precisa de olhar para este aspecto, tanto da sua cultura. Tanto o que é que isso significa? É a sua identidade, a forma de ser e estar no seu dia a dia, os valores e os princípios que a organização segue e a forma como alcança, tanto os seus resultados. É importante, quando se fala da cultura, ter presente aquilo que são os princípios e os valores que a organização segue. E isso precisa estar muito bem definido. Para a nossa organização, a Eletricidade de Moçambique teve o cuidado de olhar para esta necessidade de definir aquilo que são os seus valores, por forma que todos, tanto possam conhecer, possam praticar no seu dia a dia e facilmente trabalharmos, tanto de forma engajada para, tanto, alcançarmos aquilo que são os resultados. Iria falar daquilo que são os valores que a Eletricidade de Moçambique persegue. Um deles é a integridade. Portanto, é importante que sejamos todos íntegros, os gestores, os trabalhadores, no dia a dia, para nos entendermos aqui há a necessidade de observarmos esta questão da integridade, que é o compromisso com os valores éticos e a transparência nas nossas ações. Este é um dos valores fundamentais. Também temos a transparência em si, tanto os nossos atos, a forma como nos comunicamos com os nossos colaboradores, portanto, tem que ser clara e transparente. Os nossos processos internos e os nossos processos externos também têm que observar o valor da transparência. Então, estes são alguns valores que a empresa segue. Temos também a questão da competitividade. Estamos num setor, portanto, que se transforma a cada dia. Então, é preciso que nós observemos esta, portanto, excelência nas nossas operações para que sejamos competitivos. Temos que oferecer, portanto, um produto ao nosso cliente que seja, de facto, competitivo. O espírito de equipa também tem que estar lá presente. Ninguém trabalha sozinho. Portanto, em cada um de nós, na sua posição, na sua função, temos que ter presente o valor, tanto do espírito de equipa, o trabalho colaborativo. E isso também foi definido como um dos valores essenciais que deve moldar a nossa cultura. E a questão da igualdade, portanto, promovermos um ambiente justo, portanto, onde temos oportunidades iguais e também um ambiente inclusivo. E a EDM também tem observado isso como um valor e nas suas ações do dia a dia, portanto, tem garantido que a questão da igualdade, a questão da inclusão, portanto, seja um dos valores a ser seguido. E reflete-se, penso que é visível aquilo que, tanto que é o cotidiano, o nosso dia a dia, tanto conseguimos perceber que temos estado a implementar aquilo que são os nossos valores e esses valores têm estado a moldar aquilo que é a nossa cultura. Talvez a título de exemplo, tanto mostrar no dia a dia como é que nós fazemos isso, pegando o valor da igualdade. Portanto, queremos um ambiente mais inclusivo. A EDM trouxe aqui um programa interessante, que é, tanto incluirmos as mulheres também nas suas atividades. Portanto, isto
também tem como alicerce este valor da igualdade, onde vem a questão da inclusão. E quando falamos da transparência, os nossos processos normalmente, e temos que aprimorar a cada dia, normalmente têm observado esta questão da transparência. Quando queremos definir, olhando, por exemplo, o enquadramento dos nossos colaboradores, falando já na ótica de gestão de recursos humanos, são os concursos. Portanto, tem presente este valor da transparência. Mesmo quando queremos recrutar, que é um processo externo, também fazemos concurso. Portanto, tem presente este valor da transparência. Então, a cultura da EDM tem sido guiada por esses valores e procuramos a cada dia, naturalmente, materializar esses valores. Temos desafios? Sim, temos desafios, mas procuramos aprimorar no nosso dia a dia. E falou aqui de desafios. Quais são os desafios a nível interno que a EDM tem enfrentado ao tentar implantar esta cultura empresarial? São vários os desafios, na medida em que, por exemplo, nós somos mais de 4 mil colaboradores, portanto, é uma diversidade que nós temos a nível de todo o país. Então, assegurar que todos observem o valor, por exemplo, da integridade é um desafio e precisamos sempre de ir monitorando e responsabilizar em caso de não observância desses valores que aqui estão. Então, são alguns dos desafios que eu poderia mencionar naquilo que é a observância destes valores que nós temos a nível da nossa empresa. Exato. E para além de desafios internos, certamente que há desafios externos também que vão influenciar. E quais são os fatores, de que forma, na verdade, os fatores económicos, regulamentares podem influenciar a implantação desta cultura dentro da EDM? Com certeza que os fatores externos influenciam aquilo que são os valores e a própria cultura da empresa. A cultura empresarial, ela não se manifesta de forma isolada. Portanto, os fatores externos acabam afetando aquilo que é o processo de vivência da nossa cultura e em alguns dos momentos temos que nos ajustar, que é para poder adequar aquilo que são o impacto dos fatores sociais e outros. Posso pegar, por exemplo, a título de exemplo, os fatores sociais que nós vivemos há bem pouco tempo, tanto ao nível do nosso país. Tivemos a questão da Covid, tivemos a questão das manifestações há pouco tempo. Isso influenciaram um pouco na forma como nós fomos gerindo ou fomos trabalhando naqueles momentos. Tivemos que introduzir algumas práticas que nos obrigavam a uma comunicação permanente, uma comunicação rápida com as nossas equipes, que é para podermos fazer face à gestão destes fatores externos. Portanto, a cultura interna, ela não vive de forma isolada. Nós temos que introduzir, em certos momentos, práticas ou medidas que nos permitam nos ajustar àquilo que é a situação externa. Sou pena de, se não fizermos isso, termos constrangimentos sérios para a implementação das nossas atividades e cumprimento da nossa missão em particular. Portanto, vemos esses dois grandes fatores que obrigaram-nos a introduzir práticas de comunicação rápida com equipas, comunicação rápidas com gestores, que é para poder manter aquilo que é o serviço público. Exato. Então, para dizer que a cultura de forma isolada ela não funciona. Exato. E bem no início da nossa conversa dissemos que para além da cultura empresarial abordaríamos a questão do engajamento dos colaboradores. Então, como é que o engajamento dos colaboradores contribui para a construção desta cultura empresarial que estamos aqui a falar? Bom, os colaboradores são uma peça-chave, portanto, para o funcionamento desta organização, desta empresa. Portanto, a peça-chave que nós temos são os colaboradores. E quem dá vida àquilo que é a cultura da empresa, quem materializa os valores da empresa, são, na verdade, os próprios colaboradores. E é importante que eles estejam engajados para poder materializar, tornar prática aquilo que são os princípios que a empresa, definiu. Quem dá vida são os próprios colaboradores. E que estratégias a EDM tem para engajar esses colaboradores? Comunicação, por exemplo, é preciso dar a conhecer em algum momento, quais são os valores
desta empresa. Regularmente recebemos novos colaboradores. Temos que fazer uma espécie de uma indução dos colaboradores para que percebam o que é esta empresa, quais são os valores da empresa, qual é a missão da empresa, o que é que se espera deles. Então, fazemos com uma estratégia, primeiro fazemos a indução. Para os colaboradores que já são parte do processo, temos tido comunicação permanente, direta, em pequenos grupos, através das suas unidades orgânicas. Temos também o jornal Ligação, que vai transmitindo aquilo que são as principais mensagens, incluindo aquilo que são os valores da empresa. Promovemos webinars, escolhemos alguns temas específicos, um deles associados a esta questão dos valores da empresa. Promovemos discussões abertas. Então, para dizer que uma das estratégias chaves fundamentais é a comunicação com os nossos colaboradores. E a comunicação deve ser, no verdadeiro sentido da palavra, tem que ser efetiva. Uma comunicação ativa, onde também podemos colher o feedback dos colaboradores relativamente às diversas temáticas que nós promovemos à discussão. A outra abordagem também tem sido para termos um maior engajamento. É a formação. Tanto a formação dos colaboradores, é preciso promover já tanto a difusão do conhecimento no seio dos nossos colaboradores, para que eles possam conhecer tanto tecnicamente cada uma das matérias, para que possam, portanto, estar mais engajados na realização das suas funções. Mas também temos momentos de reconhecimento dos nossos colaboradores. Acho que isso acaba os engajando ainda mais no compromisso que devem ter com a empresa, com a função que desempenham, o compromisso de servir, portanto, à nossa sociedade. Então, essas são algumas das estratégias. Naturalmente, essas estratégias terão que ser ajustadas também em função dos contextos. Portanto, se vir a nossa empresa, ela tem em termos de contexto geográfico, portanto, está representada em todo o país, em zonas mais recônditas. Então, é preciso ajustar as nossas estratégias em função do contexto onde nós estamos. Formar pequenos grupos em zonas mais recônditas, se calhar os webinars podem não ser muito efetivos, mas em pequenos grupos de discussão sobre temáticas dos nossos valores ou outros podem ser mais efetivos. Então, esta abordagem que vamos seguindo, vamos ajustando em função dos contextos, que é para se tornar mais efetivo. E falando aqui de um ponto interessante, que é o reconhecimento de colaboradores que contribuem para isto. Como é que é feita a identificação destes colaboradores que merecem este reconhecimento? Pois, tem sido um grande desafio, portanto, fazer este reconhecimento, mas contamos muito e não temos outra forma, com as lideranças de cada uma das unidades orgânicas. Portanto, aqueles que trabalham diretamente com os colaboradores, as suas unidades orgânicas no dia a dia. Eles já observam no dia a dia como tem sido a entrega de cada um dos colaboradores, a diferença que têm feito, as mais-valias que têm trazido, ou a forma como cumprem as metas. Então, as lideranças de cada uma das unidades orgânicas, essas são peças-chave que é para poder identificar tanto quem são os que têm trazido uma maior contribuição ou um valor acrescido à nossa organização. Portanto, em função disso, faz um mapeamento destes colegas, portanto, através do sistema de avaliação de desempenho, fim do período, portanto, faz esse mapeamento e faz a proposta, cada um faz a proposta junto aos recursos humanos. Naturalmente, fazemos uma avaliação daquilo que é o mérito das propostas e submetemos à consideração do Conselho de Administração, e já tivemos oportunidade, sim, fim do ciclo de avaliação que tivemos no ano passado, fizemos o reconhecimento daqueles colaboradores que realmente fizeram a diferença naquilo que foi o seu trabalho. E vamos continuar a aprimorar, portanto, os nossos métodos de identificação para que realmente haja justiça naquilo que é, portanto, a identificação desses talentosos que têm dado a contribuição maior à empresa. Boa. E qual é que é o impacto real e palpável e prático desta cultura empresarial forte?
Em termos de impacto, temos tido vários impactos positivos. Dizer que a empresa tanto olha não só para o ambiente interno, mas também olha para o ambiente externo. No ambiente externo, posso mencionar tanto o excelente trabalho que temos feito no quadro da responsabilidade social. Portanto, entendemos que o ambiente externo também contribui para o nosso trabalho e nós também podemos dar um maior contributo à nossa sociedade. No quadro da responsabilidade social, portanto, temos tido ações bastante positivas para a comunidade, de uma forma geral. Temos patrocinado algumas ações no campo da educação, no campo do desporto, no campo da saúde. Portanto, isso é mesmo olhando para a necessidade de devolvermos à sociedade aquilo que realmente pode ser o trabalho na ótica de responsabilidade social por parte da empresa. E isso advém também da própria cultura empresarial. Exato. Pronto, falamos aqui que há um impacto positivo, mas quais são as ferramentas ou métricas que a EDM usa para medir este impacto? A diferença que portanto, as ações fazem, nós conseguimos tanto medir aquilo que é o resultado das nossas ações no ambiente externo, portanto olhamos, observamos tanto o impacto que essas ações trazem, mas no ambiente interno, por exemplo, conseguimos medir também quando buscamos o feedback por parte dos colaboradores, através de fazemos uma espécie de pesquisas sobre diferentes assuntos. Portanto, colocamos, por exemplo, como é que estamos em matéria do ambiente organizacional, do clima organizacional. Este é um exemplo. Já fizemos pesquisa sobre o assunto e temos o retorno, portanto, por parte dos nossos colaboradores. Não precisam de se identificar, é um inquérito de satisfação que se lança sobre uma determinada temática e os colaboradores vão dando aquilo que é a sua opinião sobre como é que nós estamos, por exemplo, no clima organizacional, por exemplo, em matérias éticas que têm a ver com os valores e a cultura da empresa. Então, em função disso, nós conseguimos ver que estamos a fazer progressos e estamos a melhorar em vários assuntos, várias matérias que estão sendo colocadas e medimos assim como é que nós estamos em termos de vários aspectos que têm a ver com o cumprimento ou não daquilo que são os valores que foram definidos pela nossa empresa. E voltamos para um ponto que levantou bem no início da conversa, que é em relação aos valores, um valor específico que é o espírito de equipa. Isto vai pressupor a troca de conhecimento, a partilha de experiências entre colaboradores. E como é que a cultura empresarial pode contribuir para a cultura de aprendizagem dentro da EDM? Só o fato de definirmos que o espírito de equipa é um dos valores da empresa, já estamos a dar uma orientação, um caminho sobre o qual nós pretendemos ver das nossas equipas. Queremos ver um espírito colaborativo no trabalho. Quando falamos de espírito colaborativo, o que isso significa? Significa trabalhar em conjunto, partilhar conhecimento entre, portanto, as equipas, com um fim comum, com um objetivo comum, que é de, portanto, alcançar um certo resultado. Então, a própria cultura, o próprio valor da empresa já indica que aqui não é um trabalho individualizado, é um trabalho, portanto, de equipa. O conhecimento que o colega tem na sua equipa deve colocar ao serviço, tanto da sua equipa como um todo, deve partilhar, deve se apoiar. Nós temos colaboradores mais experientes, mais antigos, que têm mais experiência, que viveram processos, se calhar, mais desafiantes que outros novos que aqui estão. Esses têm a missão de partilhar este conhecimento para o bem, tanto da empresa. Então, é assim que a cultura da empresa influencia também nesta questão da partilha do conhecimento, identificando aquilo que são as boas práticas que já tenham sido registradas
em algum dos processos, devem ser partilhados tanto com a equipa. Não precisamos todos cometer os mesmos erros. Tanto os erros já foram cometidos e são encarados como um momento de aprendizagem. Então, aqueles que já têm este conhecimento têm a missão, têm a obrigação de, dentro desse espírito de equipa, que é um valor fundamental, fazer a partilha do conhecimento, que é para termos um resultado satisfatório. E estamos a conseguir ter resultados satisfatórios, como se pode ver nos últimos tempos. Muito bem, já no fim da nossa conversa, dizer que hoje nós estivemos a explorar os desafios e também as estratégias para implementar uma cultura empresarial e também engajar os colaboradores. E agora, administradora, eu gostaria que deixasse uma mensagem para os colaboradores, uma mensagem para os jovens, uma mensagem para todos os profissionais sobre o tema que nós estivemos aqui a falar, sobre a cultura, a importância desta cultura e também sobre o engajamento dos colaboradores. Bom, muito obrigada. A mensagem que eu iria tanto deixar no contexto deste tema, tanto dizer a todos os colaboradores que a questão da cultura empresarial é um aspecto, uma temática bastante importante. Por quê? Porque ela influencia o nosso ambiente de trabalho. Cada um de nós tem os seus valores individuais na sua família. Então, nós temos que perceber que estamos num ambiente, numa organização, que é a EDM, que definiu aqueles que são os valores que nós todos devemos perseguir. Então, é importante nós conhecermos esses valores, respeitarmos esses valores, para criarmos um ambiente harmonioso de trabalho. Portanto, sem um ambiente harmonioso, nós podemos ter muitos desafios, muitos constrangimentos, muitos problemas de relações, e isso não ajuda para o fim que nós temos, que é servir à nossa sociedade, servir bem ao cliente. Então, caros colegas, vamos conhecer os nossos valores, vamos respeitar os valores da empresa, vamos praticar os valores da empresa, e isso irá ajudar para o sucesso, tanto que é servir a sociedade moçambicana. Muito obrigada. Nós é que agradecemos por esta partilha da sua visão, das suas perspectivas. Agradecemos também a si que nos acompanhou até aqui e esperamos por si no próximo episódio. Até lá!